Mano, hoje eu trago pra vocês a segunda parte de Izusen, que é o anime do carinha lá que escreve uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. Mas antes de começar esse resumo, eu lhe peço que você deixe o seu like e se inscreva nessa bagaça do canal. E se você não fizer isso, você vai ter 10 anos de azar, e quem avisa amigo é, hein mano. Bom, agora que eu acho que você já deve ter deixado seu like, né, então bora começar esse resumo. E esse episódio 3 já começa com uma garotinha lá, e ele estava chorando porque perdeu seus pais, e aparecia um cara que se chama Show, e ele é o dono da porra toda, e ele estava consolando a garotinha. E nesse momento aparecia um dos caras lá, que fala que apareceram mais zumbis, e o loirinho fala que precisava ir numa reunião, e eles conversavam mais tarde. E a garotinha tava se tremendo toda, porque ela tava com medo de perder alguém de novo. Na verdade eu nem sei se realmente era por isso, mano, eu só coloquei isso mesmo porque eu não sabia o que escrever no roteiro. Mas então o mano aí fala que estava tudo bem, e promete que ele volta. Então ele pegou umas coisas pra usar contra os bichos, que eram um saco e umas garrafas. E no meio da treta lá, um dos caras foi mordido, e ele começa a falar que queria ser o número 1 como um show, só que infelizmente ele não vai conseguir, né, porque ele morre. Então eles começam a trocar porrada com os zumbis pra proteger aquele lugar custe o que custar. E mostra o nosso prota na moto lá dele, onde ele estava indo pra Shinjuku, que normalmente é um lugar cheio. Agora me diz quem de sua consciência iria ficar parado no meio de um monte de zumbi, cara. Pensa que dá pra relevar, né, porque é um anime. Bom, e ele só estava ali apenas para resgatar o seu amigo, e ele sabe que ele não ficaria parado enquanto esperava a morte, e ele vai até o seu amigo Kencho. E algumas horas atrás mostrava o nosso prota, que estava pensando que agora ele não precisa mais trabalhar, e ele pode ter qualquer tipo de barba que ele quiser. Ele até pinta o rosto pra saber como ficaria, mas só que logo em seguida ele desiste, porque o troço ficou horroroso. Depois, quando ele vai pro seu quarto ficar lá de boa, ele escuta o barulho de mensagem, e ele já percebe que é no seu celular, pois a internet havia voltado. E nesses últimos 3 anos que ele vivia atolado de trabalho, ele sempre recusava os convites, e então ele começou a mandar mensagem pra todo mundo, e ele estava esperando alguém responder. E eu até duvido alguém respondeu a mensagem dele, porque eu acho que todo mundo já foi de vala. E depois que ele se cansa de ficar esperando, ele vai pra varanda, e ele percebe que só consegue usar o celular porque não tinha muita gente usando a internet. Aí ele começa a descer os seus contatos lá, e ele acaba vendo o contato do seu amigo Kencho, e o Akira fala que ele não é um cara que ficaria esperando a morte. Depois disso mostra um cara, e esse aí é o Kencho, o amigo do Prota. E ele provavelmente estava pensando em sair do local que ele estava, só que uma mulher zumbi vai pra cima dele, e ele fecha a porta na hora. E ele vê que ele não tinha saído, pois o prédio inteiro estava lotado de zumbis. Aí ele vai pegar essa última garrafa, que só tinha um restinho de água, e ele fala que tem 3 dias que ele só bebia água. E o pior de tudo é que o maluco tava preso em um quarto com uma mulher zumbi, e ele acha que tá ficando louco. E ele acha que deu sorte por ter ido pra esse lugar enquanto estava bêbado. Só que ele tava morrendo de fome e exausto, e ele não acreditava que o fim dele seria num lugar idiota como esse. E então na cabeça dele começa a passar a lembrança deles dois no passado, onde o Akira estava morrendo de rir das piadas que ele fazia. E nesse momento ele escuta o seu celular tocando, e ele vê que era o Akira e atende. E o Prota fica feliz pelo Kencho estar vivo, e o Kencho acha muito estranho dele parecer tão feliz em uma situação como essa. E o Prota pergunta onde ele estava, e ele fala que estava em Shinjuku. E o Akira fala que vai pra onde que ele estava, só que o Kencho acha que aquilo era impossível, pois o lugar estava infestado de zumbi. Mas o Akira não tá nem aí, ele só quer que ele manda o endereço de onde ele está, e ele vai pra Shinjuku com sua motona. E enquanto ele está indo pra lá, ele lembra dos 4 anos de faculdade que eles fizeram juntos. E o Kencho era um cara bonito e popular, e ele sempre se empenhava em ser a alegria da festa, e era o amigo mais próximo dele. Aí mostra uma lembrança lá onde o Kencho virou um corretor, e ele só conseguiu aquilo porque ele era bom de lábia. E ele mostra sua namorada pro Prota, e a mina era uma modelo. Só que enquanto isso, a vida do coitado do nosso Prota estava indo de mal a pior por causa do seu trabalho, e ele não tinha mais paciência pra escutar historinhas de sucesso alheias. E então o Kencho mandou o Akira se demitir daquele trabalho, pois era uma empresa exploradora. E então o Akira fica bravo por ele ser um chato que se gaba da sua vida boa. E então eles têm uma briga, e o Akira se apressa pra encontrar com o Kencho. E mostra o lourinho lá, que tava só o pacote, e esse era o fim dele. E ele fala que considerando a sua vida, esse era o ótimo jeito de morrer, e ele estava se desculpando por não cumprir a sua promessa com aquela menininha. Mas antes dele ir de vala, os zumbis escutam o barulho de uma buzina, e assim o lourinho fica vivo. Aí mostra o Kencho, que também escutou o barulho dessa buzina, e os zumbis estavam sendo atraídos por ela. E então o Akira sai debaixo da água, e ele vai até o local onde estava o seu amigo. E o Kencho sai do quarto que ele estava, e ele se pergunta sobre o que estava acontecendo. Enquanto ele está andando nos corredores, o Akira aparece atrás dele, o que o faz ter medo. E ele não acreditava que o Akira foi de encontro com ele. Só que antes de qualquer coisa, o Prota começa a dizer que o Kencho tinha razão, que era pra ele ter saído daquela empresa, e ele estava apenas com inveja por ele ser bem sucedido e feliz. E por causa disso ele se aborreceu e descontou a raiva nele, e se desculpa por isso. E quando o Kencho ia falar alguma coisa pra ele que parecia importante, apareceu um monte de zumbi indo pra cima deles por causa do grito do Akira. E então eles correm pro terraço e tampam a passagem, e o Kencho começa a pensar no que eles devem fazer, e como ele não sabia, ele pergunta pro Akira. E ele fala que eles iriam pular de um prédio para o outro, e então ele pega a distância e pula, e consegue chegar no outro prédio. E ele manda o Kencho pular também, e mesmo que o Akira tenha ido salvá-lo, ele não conseguia pular. E antes do fim, o Kencho começa a falar que não gostava do seu trabalho, e todo dia ele sorria enquanto mentia para as pessoas, e as convencia a assinar contratos ruins. E ele só se gabava para se sentir menos vazio, e fingia estar se divertindo, e ele quem devia se desculpar com ele. E o Akira fala que esse jeito divertido dele sempre fez a alegria de todos, e o Kencho revela que queria um emprego que pudesse divertir os clientes. E ele queria ser um comediante de
stand-up, e o prota começa a gritar pra ele pedir demissão e ser um comediante agora. Ele deve sempre ouvir os conselhos dos seus amigos, e então ele pega a distância e pula enquanto tirava suas roupas, e o Akira começa a rir pra caramba. Mas só que ocorreu um pequeno problema, mano, é que ele não conseguiu chegar do outro lado e se segura na borda do prédio. E ele estava achando que era o fim dele, e quando suas mãos estavam escorregando, o Akira segura e puxa ele pra cima. E então ele começa a sentir uma dor, e o prota acha que ele foi mordido. Mas o Kent, enquanto estava chorando, ele fala que esfolou suas bolinhas de ouro na parede. À noite, enquanto eles estavam tomando uma cerveja, o Akira estava rindo do Kensho, porque ele estava chorando igual um bebê com a bunda de fora. Ele fala que aquilo era apenas uma piada. E também fala que o Akira foi muito incrível, e que caras como ele, que largam tudo e seguem com a vida, costumam ter muito sucesso. E fala que o Akira talvez seja o cara que vai salvar todos do apocalipse zumbi. E o prota fala que isso nunca aconteceria, e o Kensho concorda. O episódio 4 começa com o Akira jogando um jogão de zumbi, enquanto o Kensho estava preparando o rango deles. Aí o Akira perde no jogo e fala que não imaginava que acampar em casa era tão bom, e nem dá pra imaginar que eles estavam no centro de Tóquio. E então ele já dá uma arriscada nos seus desejos, que era acampar em casa. Aí o Kensho entrega um pratão cheio de comida e o prota já começa a passar pra dentro. E ele amou essa comida e ele fala que é por isso que o Kensho é tão popular. Só que ele diz que todo cara que tem que saber cozinhar, e é por isso que o Akira não tem namorada. Só que aí, meu amigo, ele tocou no ponto fraco do prota e ele fica puto e diz que vai arranjar uma namorada. E o Kensho pergunta que dia vai ser isso. E o Akira fala que vai arranjar hoje, mas aí ele olha pra baixo e viu que só tinha zumbis. E a única coisa que ele faz é desejar boa sorte, e o moleque tá puto, mano. Depois o Kensho começa a ver a lista de 100 coisas que o Akira quer fazer, e uma dessas coisas era levar uma aeromoça para jantar. E o Akira fala que a demissão abriu seus olhos, e ele vai fazer de tudo que ele sempre quis, sem nenhum tipo de restrição. E o Kensho acha isso assustador, que ser explorado ferra com a cabeça de qualquer um. E essa lista estava longe de ter 100 desejos, e ele decide adicionar mais uma coisa, e mesmo o Akira tentando impedir, ele escreve que queria ser comediante. E o prota acha que agora ele vai ter que ser o comediante, mas o Kensho fala que a partir de agora essa lista vai ser dele também, porque se não fosse pelo Akira ele teria morrido em um bordel. Logo em seguida o Akira chama o Kensho para eles irem pegar uma TV gigante, e quando eles estão de boa lá na moto, o Akira pergunta do porquê ele queria ser comediante, e ele fala que desde criança ele adorava ver comédias, e por causa disso o sonho dele era ser comediante. E o Akira começa a pensar qual era o sonho dele, e se ser contratado por aquela empresa era realmente o seu sonho. E então o Kensho grita o nome do Akira e ele dá uma freada na moto, pois eles se depararam com um beco sem saída, e tinha um zumbizão com uma mangueira de bombeiro que saía fogo. E pra aumentar os problemas mais ainda, aparece um caminhão desgovernado com um zumbi dirigindo, e o coitado do Kensho pergunta pro Akira o que eles devem fazer. E ele lembra daquela garota lá e acelera a moto e vai na direção do caminhão. Só que o caminhão tomba, mas o Akira usa um carro como rampa. E o caminhão lá explode e uma cabeça de zumbi acaba batendo no Kensho. E eles conseguem entrar no subterrâneo, mas logo em seguida eles dão de cara com os zumbis. E o Akira já dá uma freada na moto que eles caem. E o prota olha pra direita e vê que tinha uma loja e eles correm pra lá, e assim eles conseguem escapar dos bichos. E eles não imaginavam que comprar uma TV daria tanto trabalho. Logo em seguida alguém bota umas luzes de lanterna neles e pergunta se eles foram mordidos, e eles dizem que não. E o Kensho agradece por ter outros sobreviventes, e a mulher lá tava bolada porque eles estavam cercados de zumbis. E eles estavam tudo sem esperança e não aguentavam mais. Mas o Kensho fala que eles estão em um porão de uma loja e vai demorar pra comida acabar. E a mulher diz que ele tem razão, só que ela vai precisar beber pra aguentar. Depois, quando eles estão todos juntos lá sentados, o Kensho apresenta eles dois e já pula o homem, porque ele não ia falar nada, pois estava morrendo de medo. E então eles perguntam o nome das minas e elas dão uma resposta seca. E o Kensho tenta puxar papo perguntando se elas são colegas de trabalho, e ela responde que sim, e diz que estavam de volta pro Japão depois do seu último voo. E o Akira pergunta qual era a profissão dela, ela diz que era aeromoça. E os malucos começam a esbanjar a felicidade, mano, pois eles estavam realizando o desejo da lista, que era jantar com uma aeromoça. Aí os zumbis faziam umas zoadas e as minas ficam tudo com medo. E o Akira pensa no que ele deve fazer, já que ele deu sorte de jantar com a aeromoça. Só que ele não tinha ideia do que fazer, mas ele cria coragem e tenta puxar assunto com a mina. E ele pergunta se ela tem namorado, e a mina fala que se ele realmente tá perguntando isso. E ele percebe que ele falou besteira e estragou tudo. E o moleque já tava surtando, e quando ele olha pro Kensho, ele vê que o maluco já tava na maior intimidade com ela, e a mina já tava na dele. E o Proto só queria ser bonito como o Kensho, ou ao menos ter a lábia dele. Aí o Kensho dá um sorriso pro Akira, e o moleque falta pouco e entra em depressão. E o Akira lembra do Kensho zoando ele por não conseguir uma namorada, e ele não podia deixar isso terminar assim, e ele pega uma garrafa de tequila e começa a virar tudo de uma vez. E aparece aquela mulher lá que viu ele fazendo isso, e apoia ele a tomar tudo. E o Kensho diz que não vai ficar pra trás, e então ele tira sua roupa, e no fim o Akira fica desmaiado. Depois disso ele estava no banheiro botando tudo pra fora, e o moleque tava só o pó, mano. Mas nesse momento aparece aquela mina lá, que pergunta se ele estava bem. E o Kensho tava com a mina lá, indo atrás de cama na loja. E o velho tava tremendo de medo ao lado daquela outra mulher, e esse velho tava mordido. E o Akira que estava no banheiro, ele achava que ainda tinha uma chance, e mostra o velho que se transformou em um zumbi. E a mulher lá que tava reclamando da vida, ela não percebeu que o cara havia virado um zumbi. E então o bicho fica entre as pernas dela e ataca, e o Kensho escuta o grito dela. E então ele resolve ver o que era. E o Prota pergunta por que ela ficou tão preocupada com ele, e ela fala que aquilo que ela fez deixou ela preocupada. E no pensamento dele ele concorda, porque ninguém iria se apaixonar por um virador de cachaça. E ela responde a pergunta dele, se ela tinha namorado, e ela fala que sim, e o Akira já perde a sua esperança. E ele acha ela adorável por ter se preocupado com ele. Depois mostra o Kensho que estava procurando pela mulher que havia gritado, e quando ele encontra
ela, a mulher já havia virado um zumbi e vai pra cima deles e ataca a menina lá que não estava entendendo nada porque ela estava bêbada. E quando o zumbi vai pra cima dele, ele pega uma malha e acerta uma lapada seca no mastigador de alimentos dela. E ele já estava se desculpando por isso. E ele começa a se perguntar onde estava aquele velho. Depois disso, mostra o Akira, que havia contado que ele foi explorado no seu trabalho por 3 anos. E a menina fala que eu entendia bem, pois ela também foi explorada no seu trabalho. E ela fala que o seu emprego exigia tanto físico quanto mental. E disse que uma vez um passageiro ficou furioso e as tratou mal e a xingou por causa do atraso do voo. E o Akira acha aquilo horrível. E ela começa a falar que o erro foi dela, por pensar que o trabalho dos seus sonhos seria incrível. Então o Akira lembra que ele só trabalhava naquela empresa porque ele precisava, e as coisas que ele fazia era desejo de outra pessoa. E ele pergunta se o sonho de se tornar aeromoça era dela, e se foi e ela quiser continuar fazendo, é só seguir em frente. E quando ela ia falar algo, aparece um zumbi que pula em cima dela. Aí o Akira tira o zumbi de cima dela e dá um murrão no bicho e manda ela se levantar. Só que ela já havia sido mordida, e o Akira já começa a se desesperar, mas ela fala que estava tudo bem e manda ele sair dali. Só que ele não queria ir, não depois de tudo que eles conversaram. Mas ela começa a andar toda capenga pra cima dele e o abraça. E ela começa a falar que mais cedo ao esfregar suas costas, ela lembrou do seu primeiro voo na infância e estava se sentindo muito mal. E apareceu uma aeromoça e esfregou suas costas, e aquilo fez ela se sentir bem, e por isso ela decidiu ser uma aeromoça. E esse era o sonho dela, e ela ama o seu trabalho. E enquanto ele estava quase chorando, a Akira fica feliz por ela e espera que ele encontre o seu trabalho dos sonhos também. Aí aquele zumbi já dá um pulão, e antes dela ser pega, ela empurra o Akira. E fala que nesse dia parecia uma festa de verdade, e foi divertido, e ela morre. Aí mostra o Prota que estava correndo enquanto chorava, mas ele encontra o Kento, que estava carregando algo enquanto fugia da mulher zumbi. E ele mostra que havia pegado a televisão que o Akira queria, e ele começa a rir. Então eles aproveitam que os zumbis saíram e pegam uma moto pra vazar dali. Depois mostra o Queixo fazendo churrasco e o Akira jogando um jogo de zumbi enquanto estava com expressão séria. E quando ele perde, ele lembra dos seus amigos falando quais eram seus sonhos. Então ele pega uma caneta e começa a anotar que ele queria relembrar qual era o seu sonho de infância, e o episódio acaba. E bom, rapaziada, o resumo de hoje foi esse. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então valeu e fui!